Hollywood está paralisada e isso é uma boa coisa. O Sindicato dos Roteiristas estão em greve desde maio e agora o Sindicato dos Atores se juntaram a eles nessa paralisação, onde é a primeira vez que isso acontece de ambos estarem paralisados em greve desde a década de 1960. E basicamente os motivos da paralisação atual são parecidos com os de décadas atrás. Os motivos dessa greve são a busca por melhores condições de trabalho, garantias melhores e melhores condições de pagamento, onde entram os tais dos residuais, que nada mais é do que um valor percentual que tanto roteiristas quanto atores recebem toda vez que uma obra em que eles participaram é reexibida. Inclusive, um dos principais motivos da paralisação lá na década de 1960 foi justamente esse, onde passou a surgir então os residuais, que era na época quando uma obra que um ator participou era reexibida na televisão, ele não ganhava nada naquela época. E aí, desde então eles passaram a ganhar, assim como roteiristas. E aí toda vez que houve uma mudança dentro da indústria, houve também uma renegociação nesse sentido, seja na entrada de VHS, TV a cabo, Blu-ray, tudo isso, DVD, foi impactando nos residuais dessas pessoas que trabalham na indústria, onde, por exemplo, séries muito longas como Big Bang Theory, Seinfeld, Friends, que tem muitas temporadas, fazem muito sucesso, boa parte do elenco e roteiristas vivem também desses incomings, desses residuais que eles acabam recebendo. Nesse sentido, inclusive, tem um vídeo muito interessante da Vox, que eu vou deixar aqui na descrição, em que eles trouxeram 5 roteiristas justamente para falar como que era a questão de roteiro, como eles eram pagos antigamente, para o que acabou acontecendo, que levou à greve, que é justamente a entrada do streaming na situação. Porque nesse sentido, o mercado mudou de uma forma com uma falta de transparência de dados, de audiência, o que por sua vez dificulta justamente os cálculos dos residuais que as pessoas que trabalharam naquelas obras iriam receber. Hoje também, relacionado aos roteiristas, houve mudanças na forma em como eles trabalhavam, porque se antes era um formato de uma série saindo com 22 episódios, eles tinham um trabalho basicamente por um ano todo, quase por um ano todo, e eles tinham essa segurança. E aí com o streaming, com essa mudança de menos episódios, lançados tudo de uma vez, eles passaram a ter menos tempo de trabalho, por consequência recebendo muito menos também e não tendo uma garantia exata de futuro em relação a trabalhar nessa indústria. Now streaming comes in and there's a terrible formula based on a percentage of the sale from the studio to the streamer. So it sits on the platform for a year and you get one check no matter how many times it's watched. If you write a show for Hulu, you get paid to write it and you might see $400 for the next 3 years, as opposed to a network rerun, which might be, for an hour show, might be $24,000. Ai, Arthur, mas atores são milionários e tal. Muito pelo contrário, porque quem pertence ao SEG/AFTRA são 160 mil membros, dos quais tem atores mais famosos, atores menos famosos e figurantes. E desse amontoado, desse montante, 95% não consegue viver do trabalho de atuação. O ator Luke Cook, que faz o Lúcifer, lá o diabo, no Mundo Sombrio de Sabrina, ele falou sobre isso no TikTok dele. 95% of the actors in SAG cannot make a living from acting. They've got to have side hustles, etc. I am one of those actors. I got paid per episode, which is 2 weeks of work, $7,500. Then it's taxed. Then a manager takes 10%, an agent takes 10%, and a lawyer takes 5%. Now I am one rung below a series regular who is making maybe $100,000 sometimes per episode. A atriz Kimiko Glenn também postou um vídeo em que ela mostrou o quanto ela recebeu por conta da exibição de Orange is the New Black. Oh my God, I'm about to be so rich. And you got time. What? We did not get paid very well, ever. And when I say did not get paid very well, you would die. People were bartenders still. People had their second job still. They were fucking famous as shit. Like, internationally famous. Couldn't go outside, but had to keep their second jobs because they couldn't afford to not. Inclusive, eu vou deixar aqui na descrição o link para uma matéria do The New Yorker em que eles usam o Orange is the New Black para mostrar essa questão toda do pagamento de residuals e da Netflix, da série que foi uma das primeiras
dentro ali do streaming, que fez um baita sucesso, e como as atrizes e quem participou ali da produção acabou ficando. A Fran Drescher, que na semana passada ficou bem em voga ali nas redes sociais por conta do discurso dela, ela que é a presidente da SEG, a FTRA, ela falou justamente sobre se posicionarem nesse momento, porque eles correm o risco, tanto atores quanto até mesmo roteiristas, de serem substituídos por máquinas. The entire business model has been changed by streaming, digital, AI. This is a moment of history that is a moment of truth. If we don't stand tall right now, we are all going to be in trouble. We are all going to be in jeopardy of being replaced by machines. Tudo em prol desse capitalismo tardio e dessa ganância de quem está nos cargos mais altos dos CEOs em querer gastar cada vez menos e lucrar cada vez mais. O Bob Iger, por exemplo, que é o atual CEO da Disney, ele disse numa entrevista na semana passada, ali quando estava prestes ao Sindicato dos Atores entrarem em greve também, que as reivindicações ali, as expectativas dos roteiristas não eram realistas, sendo que o Bob Iger é um CEO que ganha em média 25 milhões de dólares por ano. E aí entra um outro ponto dessa greve, que é justamente o uso de inteligência artificial, que é algo que está cada vez evoluindo mais, sendo utilizado, mas não está sendo regulamentado. Segundo o negociador-chefe do SEG, que é o Duncan Crabtree Ireland, ele disse que a proposta dos estúdios era digitalizar a imagem de figurantes, pagar por um dia de trabalho e ter acesso a essa imagem para usar quando eles quisessem, ter meio que os direitos das imagens desses figurantes por todo sempre, sem pagar um extra nenhum por conta disso. Que basicamente, de certa forma, dá para se falar que é a premissa de O Congresso Futurista, que é um filme de 2013 que coloca ali a Robin Wright quanto essa atriz, que ela vende o direito da imagem dela para o estúdio, que é o Miramax, que é basicamente uma mistura de Miramax com Paramount, em que ela vende a imagem dela para o estúdio usar como quiser em qualquer filme e tal. Rola ali uma negociação deles, e eu vi até muitas pessoas mencionando esse filme para falar da greve, mas se você assiste o filme de fato, você vê que não é exatamente sobre isso. O filme, talvez o maior paralelo que dá para fazer usando esse filme é a ganância dos estúdios mesmo no final das contas, onde um exemplo mais recente que talvez até se encaixe melhor nisso, nessa questão da inteligência artificial, é o primeiro episódio aí da 6ª temporada de Black Mirror, que é o John Exalfo, que lida muito mais sobre isso, também não tanto profundamente, mas tem isso presente. E por mais que pareça bizarro essa questão de que aparece em Black Mirror, não é tanto. Tem uma futurista chamada Sinéad Bovell, que ela foi num programa chamado The Social, em que ela foi falar sobre o futuro da inteligência artificial no entretenimento e tal, onde ela fala que a pessoa pode escolher assistir alguma coisa que nunca acaba, porque sempre a inteligência artificial está criando um novo episódio, onde a pessoa pode até mesmo escolher os atores que vão estar naquele filme ou naquela série criada pela inteligência artificial. E esse é um cenário bastante assustador, de chegar num ponto onde nem mesmo os atores tenham mais direito à sua imagem ou até mesmo o poder de escolha. Que é o que dá para colocar em xeque essa relação de comerciais que estão trazendo pessoas de volta à vida. E não é nem algo tão recente assim também. Se a gente vai lá para o ano de 2013, com a questão de um comercial do Johnny Walker, em que colocaram o Bruce Lee ali no comercial tal, sendo que o ator havia falecido na década de 70, e aí tinha a questão ainda de que ele não bebia bebidas alcoólicas, ele estava justamente numa propaganda de bebida alcoólica. Por mais que tenha a questão de que a filha autorizou tal, só que aí é aquilo, o ator já faleceu e aí trazem ele para participar disso, sabe? Sendo que vai meio que contra aos princípios de quem o ator era. Ou até mesmo, tem propaganda do Brasil recentemente que também teve essa questão. Ou voltando para Hollywood, um dos casos talvez mais notórios recentes foi o do Peter Cushing, que faleceu em 1994, e aí pro lançamento de Rogue One, que colocaram ali o grande Moff Tarkin de volta na narrativa e tal, trouxeram o ator de volta à vida para fazer esse filme. O Robin Williams é um ator que se anteveu a tudo isso, porque foi encontrado um documento que ele deixou em 2015, falando justamente de que ninguém poderia usar a imagem dele para propagandas por 25 anos, se eu não me engano, isso dura até 2039, e mais, ele deixou escrito que para sempre não podem revivê-lo, usar a imagem dele como hologramas, em CGI, seja em filme, série, o que for, não pode.
onde eu sinto que tem uma outra área de profissionais que também, se encontrasse uma forma de se sindicalizar e entrarem em greve, faria uma diferença muito grande, e aí com certeza ia parar Hollywood totalmente, que é os profissionais de efeitos visuais, que já há alguns anos vêm falando sobre o quão sobrecarregados eles estão de trabalho e o quão eles são uma área sucateada e terceirizada demais. Onde, inclusive, eu já fiz um vídeo falando sobre essa questão de efeitos visuais também, que eu vou deixar aqui no card, que, se eu não me engano, eu entro nessa questão de como essa área está sendo cada vez mais sobrecarregada de trabalho, e aí tanto pelos streams não estarem pagando os residuais corretamente, não dando garantias de trabalho para esses profissionais que estão alimentando as plataformas, quanto o avanço acelerado da inteligência artificial sem uma regulamentação, nada mais justo do que esses profissionais, tanto atores quanto roteiristas, estarem em greve e estarem lutando por condições melhores de trabalho e até mesmo para que seus trabalhos continuem existindo. Our AI proposal that we sent over was a product of great effort on behalf of experts that are volunteers or members, and we all are struggling to figure out how we're going to deal with this new technology, and we pushed it across in good faith, and they came back with bupkis. They did not want to seriously talk about the fact that AI-generated characters or performances can displace actors and stunt people and background. É isso, esse vídeo é para trazer essa visão sobre essa greve, sobre inteligência artificial e tal, mas mostrar que é importante isso acontecer, e isso já vem acontecendo desde a década de 60, e é necessário para ver essas mudanças para melhor, porque eu acho muito egocêntrico e egoísta até mesmo, como eu vi muitas coisas no Twitter mesmo, tipo, você fala, vencemos, a série não foi pausada, o meu filme foi pausado, não sei o que tal. No final do dia, aquilo que você assiste, aquilo que você consome, aquilo que você gosta, assim como eu, é feito por pessoas também. A Hollywood é uma indústria, filmes, séries, é tudo uma indústria, mas também é arte, e artes são feitas por pessoas. E essas pessoas merecem ser bem pagas e terem condições boas de trabalho para exercer essa arte que você acaba consumindo no final do dia. Now, your favorite actor probably won't be too affected by this deal. Whatever the deal ends up being, they'll just continue to get paid a whole lot of money. But everybody else who surrounds them, who enables them to play the roles that they get to play, who play the smaller roles that surround them, are asking for a better payday. And as someone who's a battler, and I always have a side job, I think it'd be great to get paid money to be in your favorite shows. That just seems fair to me. Curtiu o vídeo? Deixa o like e compartilha com seus amigos.